Assinante, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nessa companhia belíssima do programa É Política, sempre trazendo as notícias que são destaques na Bahia, no Brasil e no mundo, principalmente no mundo da política, nessa movimentação toda em que o país está vivendo, claro, nossa Bahia e principalmente Itabuna, não é? Nós tivemos aí a abertura da CPI, o Renan Calheiros caiu, depois se levantou novamente como relator. Tivemos também as movimentações aqui no estado da Bahia em torno dos partidos e Itabuna teve gente trocando de partido e causando muita polêmica. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui meus amigos, o decano Rui Machado, que já está aqui com a gente no estúdio, Rui. Ricardo, João, mais uma vez estamos aqui presentes. Saudações aí ao decano Rui, aos telespectadores da TV Itabuna, meu amigo Bacelar, e vamos aí ver se Rui hoje está polêmico ou não. Deixa eu só dar um destaque aqui, daqui a pouco nós iremos também ter uma entrevista com o provedor da Santa Casa de Itabuna, o advogado Valdés, vai falar sobre os assuntos relacionados à Santa Casa, principalmente em meio a essa pandemia da Covid-19, como é que a Santa Casa tem se comportado. Mas vamos falar um pouco da política de Itabuna, teve mudanças aí, aquela tão esperada mudança do partido do vice-prefeito Anderson Guinho. Ele que todo mundo cogitava que iria para o PRB, chegou na porta, bateu, a porta abriu, mas ele não entrou, terminou escolhendo outro partido, João Matheus. O Guinho, que foi eleito pelo vereador, primeira vez pelo PDT, depois foi para o Cidadania e agora está indo para o DEM. Ele houve convites do Republicanos, do PSC e do PSDB. Só que o convite do ACM Neto pesou mais forte. Ele aceitou o convite e vai ser candidato a deputado federal pelo partido de ACM Neto. E o curioso é que o ACM Neto deu uma sinalização, Rui, que está indo pela renovação da política, pois o ex-prefeito Capitão Azevedo estava de malas prontas para ir para o DEM, porém recebeu o não do ACM Neto, mostrando que vamos dizer assim, a expectativa de poder dele hoje em Itabuna é no Guinho, não, mas no Azevedo. E aí, Rui, como é que fica a situação do Capitão Azevedo nessa jogada aí, dessa renovação política anunciada pelo Democratas? O Capitão, eu já tinha dito aqui em programas anteriores, o comportamento dele, de não saber o que quer, nunca sabe o que quer. E política não espera, chega um momento você tem que ter já a sua posição tomada. E o Azevedo vem pecando ao longo da sua carreira política de ser indeciso. O que ele fala pela manhã, ele não segura à tarde. Então é difícil. Ele não procurou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ele não procura lideranças, ele fica aqui em Itabuna e em cima da hora ele se habilita a partir para um mandato. É difícil a situação do Azevedo. Então, e qual partido então seria que ele partiria agora aí? Qual é a saída para Azevedo? Um comentário, uma pessoa amiga minha esteve com o deputado Elmar Nascimento falando que Elmar vai tentar convencer o Azevedo a ser candidato a deputado federal. Pode ser pelo PSL ou até mesmo pelo PL, né? Sim, é uma outra briga boa aí de partidos, porque o Elmar Nascimento está entre esses dois partidos que o João Matheus já colocou, o PL e o PSL da deputada Daiane Pimentel. Só que tem um detalhe, conversas em Brasília dão conta de que o Elmar Nascimento procurou o presidente do PSL, Luciano Bivar, sob o argumento de que na Bahia, aí não foi o Elmar, foi uma outra pessoa, teria dito que na Bahia o PSL estaria morto, parado. Você concorda, Rui? E me parece que o Elmar vai conseguir o PSL mesmo. Com certeza, eu não duvido não, Elmar. O PSL está morto na Bahia? É um deputado federal de expressão, sabe circular muito bem em Brasília. Eu acredito que eles têm que levantar o partido, porque a Daiana, ela só rema para dentro, né? Para ela. Né? Ela não expandiu o partido na Bahia. Procurou logo uma briga com o seu criador, que foi o presidente Bolsonaro, e está aí o partido sem expressão nenhuma na Bahia. Agora, não sei se está colado com a ACM Neto, ninguém sabe a posição ainda de Neto. Está mais para Rui, não? Está colado hoje com o MDB. No estado é com Neto. Fez uma fusão. No estado é com Rui, com o governador. Fez uma fusão com o MDB para definir quem vai apoiar para a eleição de governo do estado. É um negócio meio estranho que ela consegue, eu não sei como na política tudo é possível, né? Ela consegue ter uma aliança ao mesmo tempo com a ACM Neto e com o Rui Costa. Exatamente. Só que tem essa aliança aí, como o Matheus colocou, com o MDB, que prometeram marchar juntos, independente, para onde quer que vá, que tudo indica que continue que vá com o governador Rui Costa.
tem um outro detalhe, mas tem espaço para 2 federais ou o Elmar tem outras pretensões? O Elmar tem pretensão de ser candidato ao Senado, na chapa senador. de Neto. Por isso Bom. ele tem que sair do DEM. Hoje, senão, o DEM não vai ter como colocar Neto e o senador, 2 do mesmo partido. Então, o Elmar tem que procurar um outro partido para ampliar a coligação do ACM Neto. Você já destacou, Rui, que o Elmar é um bom deputado, boa atuação em Brasília, mas e para senador? Ele tem cacife para enfrentar os demais candidatos? Não acredito, viu? É a opinião minha, não acredito. Não acredito. Então, Ele é bom como deputado federal, circula muito bem, agora é um nome que não é totalmente conhecido de ponta a ponta no estado da Bahia. Mais uma observação, a Bahia desde 1962, que o governador elege o senador, o pessoal tem um voto casado. Dei um exemplo aqui, em 2006, quando o Wagner foi eleito governador pela primeira vez, tinha o senador Rodolfo Tourinho, que era senador no mandato, o ex-prefeito de Salvador, em Baçaí, e quem ganhou foi João Duval, que estava aposentado da política há mais de 15 anos. Então, a máquina que estava liderando, que era o candidato governador Wagner, elegeu, levou o senador, e assim é feito na Bahia desde 62. Mas aí ele vai com a ACM Neto. Está antecipando para a gente que vai dar a ACM Neto? Não, se o ACM Neto chegar na véspera da eleição com aquele favoritismo e até ganhar a eleição, evidentemente ele consegue alavancar o candidato ao Senado. Hoje o Neto tem até dificuldade de palanque na Bahia. Você sabe disso, pelo posicionamento dele e segundo... Mas ele já formou um palanque em Itabuna, formou em Tem um bom palanque em Itabuna, tem né? Porto Seguro, tem Tapetinga, Mas tem eu quero saber o palanque dele na Bahia, na capital. Na capital, perfeito. Sim, certo. E depois vai sair com quem? Com o Ciro Gomes, do PDT? Vai para Feira de Santana, tem Colbert o Martins, prefeito. quem? Não, o democrata não tem aí o Mandetta candidato, não é o Mandetta, não? Rapaz, Primeiro turno todo mundo é candidato, Rui. não, isso é, exatamente. Correto? Mas nós temos... Quem fez o palanque para Bolsonaro na Bahia foi quem? Em 2018. Não teve. Só a onda com a Daiane Pimentel, o grupo aí, Tinha uma turma do Açaí que deu 3 mil votos aqui, a Daiane Pimentel. 4 mil, né? 4 Você mil sabe votos. que quando fala em voto aqui é meio difícil, né? É. Meio difícil, né? Qual é o prefeito? Antigamente tinha. Félix Mendonça chegou a ter aqui 10 mil votos, 12 mil votos em Itabuna. Depois caiu aí. Caiu 3 mil votos, 1.500 votos, 500. Deputado federal até de 400 votos. Tá dizendo que Fernando só deu 400 votos aos deputados dele, pô? Você sabe muito mais que eu. É sério? Agora Azevedo dá sorte, porque foi com o Benito. Deu quantos votos, Benito? 2.100 votos. Muitos votos. Foi bem votado, Bem Benito. votado. Não era o que se esperava, mas Mas Rui foi. teve uma parcela que Rui também deu voto, amigo. Aqui, né? Não, eu Ali tem uma acredito parte que sua, não não. tem? Não, acredito Da que votação? não. Você não? Eu Dividiu, trabalho na dividiu. base da amizade. Eu não divido nada. Ou é tudo ou nada. Ô Rui, ainda falando de política, nós vamos trocar Guinho por Binho. Preste atenção. O Guinho é um palanque de ACM Neto hoje, é jovem, é a renovação política que João Matheus colocou aí. Combina com o estilo dele de fazer política, o ACM Neto, é de direita, é uma parte mais conservadora, ele tem o apoio da Igreja Católica, que é conservadora e por si só dificilmente marcha para o lado da esquerda, isso é normal, a gente sabe disso. Sempre houve. E também temos o palanque de ACM Neto nesse caso. Agora, Elmar vindo para o PSL, Itabuna tem o Binho Shalom, que é o presidente do partido, ele permanece, sai. Como é que você vê esse cenário aí para Binho Shalom? O que eu estou vendo é que os pré-candidatos a deputados aqui em Itabuna não estão preocupados com o partido, né? Para ser comandado por presidente de partido, né? Porque se ele mudou de partido, ele tinha que buscar um partido no qual ele assumisse o partido. Não ele propriamente ficar com o partido, mas uma pessoa de confiança dele. É o que eu penso o seguinte, o que eu estou vendo aí, eu estou vendo uma série de cobaias. Cobaias? Cobaias. Quem seria? Pré-candidatos ou os presidentes do partido? Os 3 candidatos, porque não vai a lugar nenhum para deputado federal. Sim, Acho que nenhum os dos três tem chance de ser eleito. o nenhum Binho dos seria três- cobaia? Nenhum dos 3 tem chance de ser eleito. No meu pensamento, porque Itabuna não elege ninguém. Você sabe muito bem disso. Você tem que buscar. E são quantos votos para deputado federal? Acima de 60 mil votos. Olha o cacife. 60 mil votos. Vai buscar esses E ainda votos esperando as mudanças que podem ocorrer, que eu acredito que vai Não, permanecer aí, né? Não vai ter. Não tem essas É mudanças. a primeira eleição, inclusive, que Pra deputado que vai sem seguir os vereadores agora a última, sem coligação. Não acredito nesse potencial de voto não para nenhum dos 3.
para nenhum dos três. Não é coisa pessoal, nada disso. Eu enxergo a política assim. Política você tem que ter uma base de muito tempo, a não ser quando surge um E a mala 007 chega ruim? Rapaz, você para ter a mala do lado, você tem que ter cabeça, você tem que saber usar a mala. A mala sem cabeça não adianta nada? Uma mala comunista e ninguém consegue captar nada. Exatamente, né? Senão você abre as portas do Banco Central e perde as eleições. Aqui a gente aprende muito. Agora faz o seguinte, daqui a pouco vamos conversar com o provedor da Santa Casa, o advogado Valdés. Vamos falar sobre a Santa Casa e o contexto da pandemia Covid-19 aqui na nossa região. Mas prometemos ainda voltar a esses assuntos políticos no final do programa, para falar inclusive quem saiu perdendo e quem saiu ganhando nessa disputa por partidos políticos, prevendo aí as eleições do próximo ano para governo do estado e também para a presidência da República e, lógico, senadores e deputados federais e estaduais. Até já. Estamos de volta em mais um bloco do É Política. Obrigado, assinante, mais uma vez, que nos acompanha pelo canal 36.2 da TVI, parceria com a Band, levando para você as notícias de destaques na Bahia, no Brasil e no mundo. E no programa de hoje, especialmente entrevistando o provedor da Santa Casa de Itabuna, Francisco Valdés, ele que é advogado. Há pouco tempo venceu a Covid, esteve internado, passou por momentos difíceis, mas hoje vem falar sobre os assuntos relacionados à Santa Casa, especialmente no contexto do novo coronavírus, essa pandemia. E o Rui Machado está aqui com a gente, também vai nos ajudar nessa entrevista, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. E eu vou logo no ponto-chave. É verdade que falta dinheiro para a Santa Casa? Sempre falta dinheiro? O professor Francisco Valdés, que é advogado, é o provedor da Santa Casa, está aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Bacelar. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, eu tenho um convívio com a Santa Casa que já ultrapassa os 30 anos. Porque 30 anos eu tenho só de serviço prestado como advogado lá na Santa Casa, né? E a Santa Casa sempre viveu momentos difíceis por falta de dinheiro. Mas é muito fácil de explicar. O SUS paga pouco, paga muito mal. E a Santa Casa termina de que cada R$100 que ela gasta com o paciente do SUS, ela só recebe do Ministério da Saúde 59, 60. E os outros 40, a gente que tem que lutar com os planos de saúde para tentar cobrir. E o fato é que a Santa Casa vive sempre no vermelho. Essa é uma verdade inquestionável. Doutor Valdés, o senhor falando em dificuldade, essa dificuldade da Santa Casa já vem de muito tempo, porque ela nunca recebeu rios de dinheiro. E nós sabemos que o SUS é até vergonhoso perguntar, e o senhor tem que falar quanto é que cada paciente internado pelo SUS, tá? O SUS paga pelo internamento, dando café, almoço, janta e além de medicação. Tá? E quanto é que custa esse paciente ao SUS? Faz muito tempo que a saúde não é uma coisa importante do nosso país. Pelo menos os nossos governantes não veem a saúde como algo realmente importante. Para que você tenha uma ideia, só falando aqui alguns valores, um parto feito no Hospital Manuel Novaes, hoje rende para o hospital algo em torno de R$640. E nisso aí nós temos o dinheiro do obstetra, nós temos o dinheiro do anestesista, nós temos o dinheiro do pediatra, nós temos o uso da sala onde o parto é realizado, seja ele cesárea, seja ele normal, e tem no mínimo 24 horas de internamento da parturiente. Isso tudo por R$640, R$650. Aí você vê o quanto que é realmente triste. Uma consulta no pronto-socorro custa, a remuneração é algo em torno de R$10. Se for uma consulta com um especialista, tipo cardiologista ou então um oncologista, aí nós temos um aumento substancial. Tem um aumento de 40% de 10%. Então a consulta deixa de ser 10, passa a ser 14. O que é um verdadeiro absurdo, né? Com certeza. Mas então, essa que é a remuneração do SUS. A esses números que o senhor vem apresentando aí, se torna insustentável, entre aspas, porque ela está funcionando e está funcionando bem. Embora não seja tão importante para os governantes, mas é interessante porque a gente vê, vezes outras aí, pelo Brasil afora, escândalos envolvendo a saúde. Como é que vocês conseguem fazer? Como é que funcionam os contratos com o Estado, com o município? Quais são esses valores que são repassados para a Santa Casa?
Olha, o gestor do SUS aqui na nossa região é o município de Itabuna. Então, nós fazemos, obrigatoriamente, nós oferecemos, na véspera do vencimento do contrato, nós oferecemos os diversos serviços que nós executamos, nós oferecemos ao gestor municipal. E o gestor municipal vê lá qual é o valor que ele tem e compra os serviços. O fato é que a gente termina fazendo muito mais do que aquilo que a gente realmente recebe. Para que vocês possam ter uma ideia, nós recebemos os 2 hospitais, o Hospital Santa Cruz e o Hospital Calixto Midas, o Hospital Calixto Midas e o Hospital Manuel Novaes, recebemos alguma coisa em torno de 4 milhões de reais por mês. Agora, com esses 4 milhões de reais por mês, nós atendemos hoje cerca de 300 pacientes de hemodiálise, nós realizamos cirurgias cardiológicas, cirurgias oncológicas, cirurgias, neurocirurgias, fazemos todos os passos, atendemos crianças de por aí afora, e termina que nós ficamos na vanguarda de tudo quanto é coisa que acontece aqui em Itabuna. Veja que a Covid, em março do ano passado, o Dr. Eric Etija, que então era o provedor, ele simplesmente fechou a UTI coronariana e abriu como UTI Covid, e assumiu a luta para vencer esse vírus que tem tirado tanta vida dentre nós brasileiros. E o Dr. Eric vem nessa luta desde março do ano passado. Foi ele o responsável por salvar inúmeras pessoas, dentre elas o nosso prefeito Augusto Castro, e por que não dizer eu. Segundo me disseram, porque realmente eu estava sedado, eu não sei, mas me disseram que eu estive no bico do urubu. E ele aqui disse, volte, que você ainda tem muito a fazer aqui. Mas é uma luta insana, uma luta desigual, e que uma doença que ninguém sabia, nem sabe ainda direito como é que ela age, porque primeiro só atacava os velhos, depois resolveu atacar os novos, e hoje está atacando o novo, o velho, menino, mulher, ele não faz distinção. E o curioso é que com cada um é uma reação diferente. Tem uma pessoa que tem uma dor de cabeça, tem outro que perde o olfato, tem outro que perde o paladar, e tem outros que, como eu entrei na UTI com meus pés, andando. Isso foi numa quinta-feira. No sábado eu já não me lembro de mais nada, não sei mais o que foi que aconteceu. Doutor Valdez, qual é o milagre que a provedoria faz para manter aquele complexo de hospital aberto, que é o Santa Cruz Manuel Novaes? Qual é o milagre? 70% dos nossos serviços, em média, são oferecidos ao SUS, por essa bagatela de dinheiro que vocês viram aí. E 30% a gente oferece aos planos de saúde. Esse dinheiro do plano de saúde nos dá um pouquinho a mais do que o que era esperado. Nos dá um pouquinho a mais do que o que era esperado. E essa sobra é que compensa um pouco da falta que existe em matéria do dinheiro do SUS. Porque o SUS realmente nos dá um prejuízo mensal na ordem aí de uns 3 a 4 milhões de reais. Os senhores não acham que a Santa Casa, o seu setor de comunicação, deveria levar isso para toda a sociedade de Itabuna, já que algumas pessoas, como irmão da Santa Casa e outras pessoas que moram em Itabuna, sabem do trabalho e da situação da Santa Casa, de necessidade, mas a comunicação da Santa Casa, para mim, falha em não divulgar esses dados, inclusive na gestão do senhor e de todos que passaram, divulgar para que a sociedade tome conhecimento das dificuldades, porque eu sei da dificuldade que a Santa Casa enfrenta através de dinheiro para manter as portas abertas, tá? Então isso tem que ser comunicado, para não achar que aquilo ali é a casa do milagre. O senhor não acha? Olha, que é a casa do milagre, não tenho dúvida, né? Porque parece até que as pessoas que estão à frente da Santa Casa adquiriram o dom de Jesus Cristo com 2 pães e 3 peixes, ou 3 peixes e 2 pães, eu faço confusão com isso aí, dá de comer a 5 mil pessoas. Mas, sem dúvida alguma, que nós falhamos nesse sentido, que a gente precisava divulgar mais, mostrar mais os nossos números, agir com maior transparência, até porque que não tem nada a esconder. Se você bem examinar, os provedores da Santa Casa entraram e saíram da mesma forma que antes. Eu não conheço ninguém que tenha entrado lá pobre e tenha saído rico. Muito pelo contrário. Nós tivemos como exemplo maior Calixtinho,
que tinha alguma coisa e saiu mais pobre do que nunca, né? E seu Ailton Messias também foi um grande provedor. Ailton Messias também foi outro que também enterrou rios de dinheiro lá dentro da Santa Casa, né? Mas os demais eu acho que saíram mais ou menos como entraram, sem conservando o seu, sem onerar seu patrimônio. Conservando o seu patrimônio sem onerar e sem gastar. Mas eu acho que já que nós não temos nada a esconder, eu concordo plenamente com você, Rui, no sentido de que a gente deve colocar a coisa para que o público tome conhecimento com mais profundidade da nossa situação. Foram 5 pães e 2 peixinhos, na verdade, né? 3 peixinhos, não? 5 pães e 2 peixes. Bom, mas isso aí, o tempo de milagre agora é outro. Mas nem na Covid não teve o milagre de ver uma verba a mais? Ou permaneceu mesmo, inalterado? Olha, na Covid, quando o Dr. Eric ofereceu ao então prefeito Fernando Gomes os leitos que nós tínhamos lá na antiga UTI, que era UCI, depois se transformou em UTI Covid, o então prefeito não mostrou nenhum interesse. Mas o secretário Fábio Vilas Boas imediatamente contratou os leitos pagando R$ 1.600 dia leito. Isso, aparentemente, é algo importante, mas, veja bem, uma estrutura de UTI é muito cara e não se sabia o que ia aplicar. E termina que o custo do paciente Covid termina sendo mais caro do que R$ 1.600, termina dando algum prejuízo. Essa é a verdade nua e crua. Agora, nós conseguimos alguma coisinha porque o governo federal mandou alguns dinheiros para as entidades beneficentes que estavam atuando na Covid. E a nossa Santa Casa recebeu alguma coisa também. Mas muito pouco em face da necessidade que nós temos. Sem lembrar, sem esquecer que em função da Covid, nós ficamos com o centro cirúrgico travado. Inclusive, alguns decretos do governo do Estado determinou que as cirurgias eletivas fossem suspensas. E só tivemos aí as cirurgias de urgência, né? E isso provocou uma queda muito grande na receita do hospital. E se não for esse dinheiro enviado pelo governo federal, eu acho que a situação estaria caótica, né? Pior. Agora, o ruim de tudo foi que os secretários de saúde do governo anterior fizeram uma presepada muito grande com a gente. Eu quero saber daqui a pouco que presepada foi essa aí, porque ainda tem essa polêmica. Depois do intervalo a gente volta conversando com o provedor da Santa Casa, o advogado Francisco Valdez. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui com o programa. Ricardo Bacelar foi ali tomar um chazinho, mas foi resolver os problemas e perguntar aqui o provedor sobre, na gestão passada, houve alguns atritos entre o então prefeito, secretário e a Santa Casa. Como foi aquela situação e como foi resolvida? Rapaz, eu não diria que foi resolvida, eu diria que está mal resolvida. Porque o então secretário Wilson, metido a gato mestre, ele de repente começou a vislumbrar a possibilidade de ficar com todas as emendas parlamentares que nós conseguíamos, né? Então, saímos daqui, Peter Lemos e André Verma iam até Brasília, conversavam com os nossos deputados e arranjavam algum dinheiro. Agora o dinheiro vem numa transferência que eles chamam de fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Cabendo ao Fundo Municipal de Saúde transferir o dinheiro para quem de direito. A primeira grande quantia foi 25 milhões de reais, que veio em 2 parcelas, uma de 1.700.000 e pouco e uma de 23.200.000 e pouco. O 1.700.000 foi destinado ao Novaes, tudo muito bem. Agora os 23 milhões acharam por bem que deviam ficar com eles. E ficou com o dinheiro e até hoje não foi resolvido. Depois nós tivemos uma emenda de Cacaleão, no valor de 2 milhões de reais. Tivemos uma emenda de Adolfo Viana, de 600 mil reais. Tivemos uma emenda de Odorico Pinto. Tivemos uma emenda... E as emendas que vieram lá para cá foram ficando, foram colecionando, gastaram o dinheiro. Eu sei dizer que quando foi em setembro nós desistimos de ir a Brasília, porque não adiantava a gente garimpar emenda e no final das contas chegar aqui, o prefeito, além de não dar nada do orçamento dele, ainda ficava com pouco arranjado. Existe uma promessa do prefeito Augusto Castro, ele verificar o que sobrou desse dinheiro todo, para ver se ele nos repassa. Ao que se sabe, o que foi encontrado em caixa foi 3 milhões e meio, 3 milhões e 400 e pouco.
e está havendo lá um estudo para ver se esse dinheiro vai ser repassado. Porque o resto, o gato comeu. Ninguém sabe o que é. Mas, doutor Valdés, o senhor não acha que o jurídico da Santa Casa aí falhou um pouco? Olha, como você bem sabe, o advogado só entra em campo quando o dono da questão determina. O jurídico da Santa Casa só entrou em campo no final já do mandato do Dr. Eric, quando o Dr. Eric autorizou que a gente fizesse as ações. E hoje tramitam na Justiça ações num total de 60 milhões de reais contra o município. Mas você sabe como é que é, né? É tudo muito devagar. Eu me lembro que em 2008, Fernando deu uma pedalada e ficou com o valor correspondente ao faturamento do mês de outubro de 2008. Nós conseguimos vencer isso na primeira instância, vencemos na segunda instância, foi feito um precatório e o precatório está aí para ser recebido até o ano 2029. Então é assim que acontece na nossa justiça. É complicado. Se fosse você, Rui, que estivesse devendo, eu te executava, tomava a tua bicicleta, teu carro, teu automóvel, teu sapato, qualquer coisa. Mas o município não pode, o Estado não pode. Aí vai para esse tal do precatório. E agora conseguiram esticar o prazo para pagamento do precatório, que vai até o ano 2029. Se a gente ficar dependendo disso, esperando por isso, já morreu. Não, com certeza. Agora, em relação ao arrendamento que a Santa Casa fez do cemitério de Itabuna, que grupo foi que assumiu isso aí e quais são os projetos da implantação do crematório em Itabuna e dessa parte do cemitério, ele ser vertical, tipo o cemitério da cidade de Santos, no interior de São Paulo? Olha, o que acontece é o seguinte, a legislação ambiental já está fazendo incursões nessa área de cemitério, proibindo o sepultamento de pessoas no chão, porque sepultar a pessoa no chão significa dizer uma grande possibilidade de contaminação do lençol freático. Então, já há um movimento natural nesse sentido. E a nossa Santa Casa não tem dinheiro nem para os vivos, quanto mais para os mortos. Então, quando Eric Júnior viu que isso aí era algo que precisava ser resolvido, então ele determinou e foi uma comitiva de pessoas a Salvador, foi uma comitiva essas mesmas pessoas foram a Santos para verificar como era o funcionamento do cemitério vertical. No final das contas, foi contratado um cidadão que foi o consultor do Memorial de Santos para que ele fizesse uma consultoria aqui para a Santa Casa e visse a possibilidade da gente implantar um cemitério vertical. Tudo muito bem. Depois que ele apresentou o projeto, depois que apresentou todas as coisas, verificou-se que a gente precisava investir uma quantia de pelo menos uns 7 a 10 milhões de reais, construindo um edifício, 4 salas velatórias e um forno crematório, para que a gente possa atender a demanda. Quem quer investir? O provedor, que atinge, fez edital, distribuiu e-mails com a Irmandade para ver quem queria entrar para investir e tal, etc. Somente 2 pessoas se habilitaram, foi um médico e um engenheiro, mas eles se habilitaram imaginando que ia participar de um grupo de pelo menos 10 pessoas. Quando eles viram que estava sozinho, aí disse, provedor, só nós 2 não aguentamos não, porque o investimento é alto. Aí nessa hora surgiu a ideia de convidar quem mais irmãos que quisessem entrar e tal. Aí entraram mais 8 irmãos, 7 irmãos, e hoje são 9 pessoas da cidade que constituíram uma empresa chamado Cemitério Jardim da Saudade e que começaram a operar o cemitério. Mas nós levamos 2 anos, 24 meses. Bem, a pandemia atrapalhou um bocadinho, para que a gente conseguisse a autorização, o alvará de construção. Então estamos agora iniciando as obras de terraplanagem, para depois a gente começar a construção das salas velatórias e depois o forno para cremação e tal. E eu acredito que isso é um projeto que até a sua conclusão deverá levar alguma coisa em torno de 10 anos. Ô provedor, agora esses 2 anos que o alvará demorou, o senhor acredita que foi perseguição política? Não. Eu acho que foi a própria circunstância, né? Eu acho que foram as próprias circunstâncias. Porque teve que haver medições as mais diversas, profundidade da água e por aí fora. Não acredito em perseguição política, não.
Provedor, agradecer a presença do senhor aqui, um papo muito descontraído, o senhor bastante objetivo, né, Rui? Mostrando a realidade da Santa Casa e deixar o espaço para o senhor se despedir dos telespectadores da TVI. Eu agradeço a você, João, a você, Rui, a nosso amigo Bacelar, e principalmente aos que nos ouvem, aos que nos veem e que agora estão recebendo as informações precisas a respeito da nossa Santa Casa. A Santa Casa não é dinheirista, a Santa Casa precisa de dinheiro, porque saúde é uma coisa cara, medicamento, todo mundo sabe, é algo muito caro. E o mais curioso de tudo é que a tabela do SUS já tem 20 anos que ela não sofre alteração. Enquanto isso, nós vemos alteração nos preços de medicamentos, alteração nos preços de equipamentos, alteração no preço dos contratos de manutenção e por aí afora. Eu só queria dizer a você, itabunense, que nos vê e que nos ouve, a Santa Casa é sua, é minha, ela é nossa. Não é de cada um de per si, mas da comunidade como um todo. Então vamos cuidar dela. Doutor Valdécio, eu quero agradecer aqui a sua presença, o Ricardo, o João, aqui a Hélia, toda a equipe aqui da TVI, e agradecer também aos diretores, doutor André Vermer e nosso amigo Peter, né? E o nosso vice-provedor, né? Que estava presente no dia que eu formulei o convite para o senhor. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença e estaremos sempre aqui à disposição da Santa Casa para qualquer informação. Okay? Obrigado. Um abraço, João. Um abraço, Rui. Até o próximo programa.